Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o promotor de justiça, o Dr. Murilo Di Giacomo, que é coordenador do Centro de Apoio das Promotorias da Criança, do Adolescente e também da Educação. Ele traz para a gente mais informações a respeito do novo sistema de garantia dos direitos da criança ou do adolescente que foi vítima ou testemunha de violência. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Murilo. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvinte. E, doutor, primeiramente, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os direitos e as garantias fundamentais das crianças e dos adolescentes? Veja, em modo geral, são os mesmos direitos que os adultos, né? Até costumo dizer, os direitos da criança, eles são rigorosamente os mesmos que os direitos dos adultos, com a diferença de que, em relação aos adultos, todos adultos, eles, por presunção, podem lutar pelos seus próprios direitos, enquanto em relação à criança e adolescente, todos têm o dever de lutar para que esses direitos sejam efetivados. Especificamente em relação a essa lei, ela estabeleceu uma forma diferenciada de você ouvir a criança ou adolescente que foi vítima de violência. E aí ela estabelece uma sistemática própria para atender essas vítimas. Sistemática essa que pode ser facultativamente aplicada também para pessoas entre 18 e 21 anos. Então, a ideia é que você, quando tem uma situação de violência contra a criança ou adolescente, e a própria lei ela define diversas formas de violência, né? Dentre elas a física, a psicológica, a sexual, inclusive a violência institucional, que é aquela praticada até pelos órgãos de proteção, que quando fazem uma atuação, uma intervenção equivocada, precipitada, sem planejamento, sem profissionalismo, podem também causar uma violência. Então, há a previsão de um atendimento diferenciado. E nós vamos ter que criar, né, mecanismos e qualificar profissionais para realizar o atendimento diferenciado, para que não haja o que a gente chama a revitimização, que é quando, a pretexto de proteger, quando é a pretexto de, inclusive, colher prova em relação à prática de um crime do qual a criança ou adolescente foi vítima, se pratica, né, uma nova violência, né? Acaba se atendendo aquela criança de uma forma indevida, e isso gera um trauma, gera um constrangimento, gera algo que deve ser evitado. O senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, doutor, a respeito do que está disposto nessa lei, quais novidades que ela traz na prática do Poder Judiciário, do Poder Público? Ela pressupõe que nós tenhamos equipamentos especializados no atendimento dessas vítimas de violência. Então, nós vamos precisar criar esses equipamentos, né? Vamos precisar estabelecer fluxos de atendimento entre os órgãos de proteção e os órgãos de repressão policial, para que haja uma sintonia entre todos e que a coleta da prova, especialmente quando isso importar na escuta da criança ou adolescente, ela seja feita, como eu disse, de forma diferenciada. A lei prevê duas formas de ouvir a criança, né? Através do depoimento especial, que é feito em juízo, e aí tem um procedimento próprio que a lei prevê para que esse depoimento seja colhido em juízo, inclusive de preferência, né, diz a lei, deve ser colhido a título de produção antecipada de prova, especialmente quando for uma criança menor de 6 anos ou então no caso de violência sexual, e prevê também a chamada escuta especializada, né, que vai ser feita pela rede de proteção, inclusive há expressa referência na lei à necessidade da existência de uma rede de proteção, todos os municípios, né, isso é uma
reivindicação antiga, uma cobrança antiga nossa, mas agora, a partir da lei, isso se torna obrigatório, né, e inexcusável, né? Todo município tem que ter a sua rede de proteção e vamos ter que ter na rede de proteção e também a serviço do Poder Judiciário profissionais qualificados para realizar essa escuta diferenciada da criança e adolescente vítima. Uhum. E, doutor, a gente tem prazos para o cumprimento dessa lei, dessa nova lei pelo poder público? Como que isso vai funcionar? Essa lei ela está no que a gente chama de vacácio, né? Na vacância. Ela tem um prazo de 1 ano a partir da sua promulgação para entrar em vigor. Ela foi promulgada no dia 4 de abril passado, então até 4 de abril, 5 de abril de 2018, ela tem que nós temos que criar as condições para que ela seja plenamente implementada. E aí, como eu falei, isso demanda um planejamento, vai demandar um investimento por parte do poder público, inclusive o próprio poder judiciário, né, o Ministério Público, enfim, para que nós possamos ter os profissionais qualificados, inclusive qualificar todos os integrantes da rede para que cada um saiba exatamente qual é o seu papel, o que fazer e até o que não fazer diante de uma situação de violência contra a criança. Ela pressupõe a atuação da saúde, da educação, da assistência social, da segurança pública e todos esses de forma integrada para que nós possamos dar um atendimento adequado para a criança. Até interessante, né, como eu falei, saber o que fazer e o que não fazer. Uma das previsões da lei é que todos os órgãos públicos, especialmente educação, saúde, eles devem estar preparados para saber como proceder, todos os profissionais que atuam nesses órgãos, diante de uma revelação espontânea de violência. O que é que isso quer dizer? Se a criança, né, chega perante um professor, perante o diretor da escola, perante, enfim, qualquer pessoa que integra a rede, para revelar espontaneamente que foi vítima de violência, essa pessoa tem que saber como proceder. Tem que saber como que deve atender essa criança e especialmente saber o que ele não deve fazer, porque o que nós recomendamos para quem não tem a qualificação técnica para fazer essa escuta especializada ou qualificada da criança é ouvir com atenção, sem interferir e sem querer saber detalhes, sem começar a indagar a criança sobre detalhes a respeito da ocorrência. É deixar a criança relatar livremente, espontaneamente, tudo que ela pretende, tudo que ela entende que deve relatar e após esse relato, sem qualquer interferência dessa pessoa, encaminhar a criança ou acionar o órgão competente. E aí é fundamental que nós identifiquemos, né, na rede qual que seria a porta de entrada para o encaminhamento dessa denúncia por parte do professor, ou diretor, ou, enfim, profissional de saúde, qualquer um que recebe esse relato espontâneo de violência por parte da criança. Doutor Murilo, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, queria pedir para o senhor explicar qual que é o principal problema que essa lei vem resolver, na verdade, assim, qual que é o problema hoje dessa escuta das crianças que foram vítimas de violência? Eu acho que o grande problema que nós temos hoje é que nós temos muito poucos profissionais efetivamente qualificados para realizar essa escuta das vítimas de violência. Não basta encaminhar para o Conselho Tutelar, como as pessoas imaginam, encaminhar para um CREAS, que é um centro de referência especializado de assistência social, não basta encaminhar para um equipamento qualquer. Nós precisamos ter equipamentos especializados mesmo, equipamentos que tenham lá nos seus quadros profissionais que tenham essa formação específica para atender esse tipo de situação, porque é altamente complexa. A pessoa que não tem uma preparação devida, ela pode gerar o que eu chamei da revitimização, ela pode fazer inclusive o que nós também chamamos a contaminação da prova, pode acabar, ainda que sem querer, induzindo, né, uma resposta, pode, enfim, trazer elementos que não deveriam ser trazidos para o relato daquela criança ou adolescente vítima. Então é muito importante que a pessoa que vai fazer esse atendimento saiba exatamente como proceder, quais são as etapas, né, que devem ser seguidas, quais são as cautelas que devem ser tomadas para que a escuta seja feita de forma adequada e não revitimizante. E, inclusive, um detalhe interessante que essa lei traz também é o direito da criança de não ser ouvida, o direito da criança se calar. Especialmente diante de uma intervenção que é mal feita, ou feita por quem não tem a qualificação adequada. Então é muito importante que a gente entenda isso. A criança ela não pode ser usada como um mero objeto de produção de prova. Acima de tudo, nós temos que trabalhar no sentido da proteção a essa vítima. A pretexto de protegê-la, não podemos violar um novo direito. Então a lei reconhece expressamente que a criança ela pode pura e simplesmente se recusar a falar sobre aquilo. Tanto que há uma previsão também na lei que, de preferência, né, os órgãos de investigação
vão buscar meios alternativos para colher a prova. Inclusive, se nós tivermos, por exemplo, testemunhas, se nós tivermos filmagens, às vezes, né, os ditos pedófilos acabam até gravando, né, os abusos que eles praticam. Enfim, se nós tivermos outros meios para comprovar aquela situação que resultou na violência daquela criança, a violência contra a criança ou adolescente, nós sequer precisamos ouvir essa criança. Podemos, inclusive, dispensar esse relato. Aliás, de preferência, ela não deve ser ouvida se eu tiver outros meios de provar aquela situação. E hoje em dia, às vezes, a criança é ouvida várias vezes, né, doutor? Não é nenhuma vez só, chegam a 5, 6. Esse também é um grande problema, justamente porque nós não temos, né, uma articulação como deveríamos ter entre os órgãos de proteção e os órgãos de repressão policial. Acaba havendo essa escuta por profissionais diversos, em locais diversos, e por profissionais que também não têm essa devida qualificação. Isso acaba gerando um prejuízo enorme para a criança, a chamada revitimização. Como eu disse, acaba também contaminando a prova que nós queremos colher, acaba sendo uma fonte também de impunidade para os autores da violência. Por isso que a lei prevê, de preferência, essa escuta vai ser feita uma única vez e perante profissionais qualificados para tanto. E daí, repito, nós temos que qualificar os profissionais, temos que criar ou identificar os equipamentos que vão fazer essa escuta qualificada, temos que fazer os combinados com todos os demais profissionais que integram a rede, para que eles saibam exatamente o que fazer e o que não fazer, para onde encaminhar diante daquela situação de suspeita, né, ou até já uma confirmação de violência contra a criança. Doutor Murilo, explica pra gente agora, por gentileza, quais órgãos eles têm que atuar em conjunto nessa análise dos casos de violência contra as crianças e adolescentes. Como que isso funciona na prática? Veja, de acordo com a lei, ela estabelece basicamente 3 responsabilidades, né? Prevê a polícia para fins de investigação, então no caso de uma suspeita de violência, quem tem que investigar é a polícia. O Conselho Tutelar para fins de aplicação de medidas de proteção, quer dizer, a atuação do Conselho Tutelar tem essa finalidade apenas, não é o Conselho Tutelar que vai investigar o fato, deve atuar, portanto, em conjunto com a polícia até para evitar atrapalhar o trabalho da polícia, né? Também contaminar, né, a investigação. E o Ministério Público, quando houver necessidade de uma intervenção do Ministério Público ou judicial. Por exemplo, tem que afastar o agressor da moradia comum. Tem que afastar a própria vítima da moradia comum, que é excepcional, né? A gente sempre diz que se alguém tiver que ser afastado, esse alguém é o agressor. No caso de uma violência intrafamiliar. Tem que pedir uma prisão preventiva, uma prisão cautelar. Então, o Ministério Público será acionado. Agora, é evidente que quando a lei prevê que a polícia deve investigar, também há previsão de que haja atuação da rede. Então, a rede de proteção ela vai ter que atuar em sintonia com a polícia para que nós possamos, inclusive, dar um suporte à polícia para realizar o trabalho de investigação, especialmente quando isso importar na escuta dessa vítima. E, evidentemente, que também o sistema de justiça ele tem que estar muito bem articulado com a rede, e a polícia faz parte do sistema de justiça, polícia judiciária, no caso, para que nós possamos, se for o caso, realizar essa produção de prova, né, a título de antecipadamente, né, a título de produção antecipada de prova, quer dizer, fazer a escuta a título de produção antecipada de prova, para que eu possa colher essa prova o quanto antes e já começar a realizar um trabalho de, superação daquela situação traumática que a vítima vivenciou, um trabalho de proteção. E, se possível, né, já o quanto antes pedir uma prisão cautelar desse agressor para tirá-lo de circulação. Porque também um problema que nós enfrentamos hoje é que muitas vezes, até de uma forma equivocada, a criança acaba sendo ela afastada da família, né, diante de uma suspeita, sem ter até muitos elementos para isso, e nada acontece com o agressor. Então a criança fica longe da família, fica acolhida, se sente, inclusive ela própria, sendo punida por aquela violência que ela sofreu, enquanto o agressor fica sem qualquer punição. E a ideia é você acabar com isso, é você manter a criança na família o quanto possível, e como eu disse, se alguém tiver que ser punido, esse alguém é o agressor. Aliás, tem que punir o agressor, tem que punir o vitimizador e punir na forma da lei penal, né? Na forma prevista no Código Penal ou em outras leis que reprimem as diversas formas de violência contra criança e adolescente. Doutor, queria pedir ainda para o senhor falar para os nossos ouvintes quais são os 4 tipos de violência definidos por essa nova lei. Acho que isso é importante de destacar para eles. Eu até acho que já comentei brevemente, né? Violência física, e aí tem vários tipos, né, de violência que são relacionados. A violência psicológica, né, que aí, dentre elas, inclusive um dos itens é o bullying, né, que ela é praticada geralmente na escola ou então em outros espaços que a criança ou adolescente frequenta, então isso é reconhecido
oficialmente, digamos assim, como uma forma de violência. Inclusive, como violência psicológica também é considerada alienação parental, né, quando aquele pai ou mãe, ou mesmo o avô, enfim, quando alguém que detém a guarda da criança acaba fazendo uma imagem negativa, né, do pai, da mãe ou do avô, enfim, de algum parente próximo, para impedir que haja o contato, né, da criança com esse parente próximo. Isso também é considerado uma violência psicológica. Aí tem a violência sexual, né, e aí tem também várias formas de violência sexual que são relacionadas, né, desde o abuso intrafamiliar até a exploração sexual comercial. E também tem a violência institucional, que é aquela praticada justamente pelos órgãos públicos, os órgãos até que em tese deveriam atuar na proteção a essa vítima, mas que por não agirem como deveriam, por não agirem de forma adequada, profissional, qualificada, acabam gerando a revitimização. Doutor, queria pedir ainda para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que funciona esses procedimentos de escuta qualificada e depoimento especial das vítimas. Como que a lei regulamentou esses procedimentos e quais são as obrigações dos órgãos públicos durante todo esse processo? Existe, como eu falei, duas formas, né? O depoimento especial e a escuta especializada. São igualmente válidos e qual que é a mais adequada deve ser analisado no caso em concreto. É importante fazer uma avaliação preliminar e levando em conta uma série de fatores, inclusive a idade da criança, sua capacidade de compreensão, enfim, para que eu defina qual que é a melhor forma naquele caso em concreto. O depoimento especial, ele é judicial, ele vai ser feito no âmbito de um procedimento já judicial, inclusive de preferência a título de produção antecipada de prova. E aí ele tem um rito próprio estabelecido pela lei. A lei define exatamente quais são os passos que devem ser seguidos, começando com a preparação da vítima. Inclusive, como eu falei, se ela não estiver preparada, se ela disser que não quer falar, ela não deve ser forçada a falar. Ela primeiro vai ter que ser preparada, convencida, né, a falar, e se ela for convencida, se ela tiver condições, ela falará. Se não, ela não deve ser ouvida, não deve ser forçada a falar sobre algo que ela não quer, sobre algo que lhe traz sofrimento, constrangimento. Então, no depoimento especial existe um rito próprio, previsto em lei. Já a escuta especializada, ela é feita pela rede ou profissionais qualificados que integram a rede. Pode ser até profissionais do judiciário, mas podem ser também profissionais do município, né, do estado, enfim, que vão atuar em conjunto para fazer essa escuta diferenciada. Aí não há um rito próprio que é previsto. Aí, de acordo com a técnica, né, de cada profissional, vai ser feita essa escuta, e aí o profissional, após fazer a escuta especializada, vai elaborar um laudo. Essa escuta especializada será mais ou menos uma perícia em que o profissional que tem essa qualificação técnica necessária vai ouvir essa criança da forma como ele entender, né, claro, seguindo certos protocolos. Existe um protocolo internacional, inclusive, que a gente recomenda seja usado, chama NICHD, nós temos até isso publicado na página do Centro de Apoio, temos orientações sobre como proceder, mas, enfim, há uma maior liberdade de atuação para esses profissionais que vão fazer a escuta especializada. Em relação à gravação, a lei prevê expressamente que o depoimento especial será gravado, né, de preferência até por vídeo, né, ou por áudio. Já a escuta especializada, não há essa previsão expressa. Nós até recomendamos que seja, porque, né, é uma forma de você documentar aquela diligência, né? Mas, enfim, em relação à escuta especializada, se dá maior liberdade para o profissional atuar de acordo com a técnica que ele domina. E, doutor Murilo, qual que é a importância daí do sigilo processual nesses casos? E qual que seria uma punição prevista a quem violar esse sigilo? Todos aqueles procedimentos que envolvem, né, direitos de criança e adolescente, especialmente situações potencialmente traumáticas, vexatórias, constrangedoras, né, os crimes contra a criança, de um modo geral, eles devem ser acobertados pelo segredo de justiça, né? Isso não é propriamente uma inovação dessa lei. A gente já vinha defendendo isso e já vinha sendo aplicado em outros casos, né? Casos de violência sexual, por exemplo, independentemente da existência dessa lei. Essa lei só reforça isso e prevê, né, a punição, sim, para aqueles que violam o sigilo. Importante dizer que o sigilo ele deve existir para pessoas que são de fora da rede, né? Dentro da rede, no âmbito da rede, é importante que os profissionais que integram a rede, eles troquem informações, claro, dentro daquilo que for necessário para que a gente possa realizar um atendimento adequado para essa
vítima, né? Agora, para fora, né, pessoas que não integram a rede, né, para o público em geral, isso não deve ser divulgado, né? Dados, informações que permitam até a identificação direta ou indireta da criança, eles não devem ser divulgados. É uma coisa que às vezes até é comum, você não divulga o nome da criança, mas divulga o nome da mãe da criança, quer dizer, você na verdade está identificando a criança indiretamente. Claro. Então é importante que não haja identificação, quer pela via direta, quer pela via indireta. E isso, né, todos aqueles que atuam no procedimento, inclusive pessoas de fora, a própria imprensa, né, quando divulgar fatos, ocorrências envolvendo criança ou adolescente vítima, deve tomar cautela para evitar essa exposição da imagem, essa exposição, né, de informações da identidade da criança. Não é divulgar só o nome que não pode, como falei, divulgar o nome do pai, da mãe, o endereço, filmar a residência, quer dizer, se deve procurar evitar tudo isso de modo a preservar a identidade, a imagem, a intimidade, a privacidade daquela vítima, porque isso acaba gerando, né, também uma revitimização, um constrangimento maior para essa pessoa. Doutor, o senhor comentou com os nossos ouvintes que o ideal nessas situações em que a criança foi vítima de alguma violência em casa é que o agressor que seja afastado, né? Mas a gente também tem algumas possíveis medidas de acolhimento para essa criança, no caso que ela é vítima ou testemunha de alguma violência? A lei relaciona algumas medidas de proteção, medidas protetivas, né, que a lei prevê em relação a ela. Eu diria que talvez, no caso de uma violência intrafamiliar, mais importante mesmo é afastar o agressor, né? Se for o caso, é afastar o agressor. Porque dependendo do tipo de violência, também não há obrigação. Não existe uma matemática, né, de você é obrigado a afastar. Você tem que punir. Agora, o que você não pode, e eu sempre digo isso, né, a pretexto de punir o agressor, causar também uma punição à própria vítima, né? Existe um princípio constitucional que diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado. E às vezes o que se faz, né, até de forma inadvertida, sem querer, acaba-se, a pretexto de punir o agressor, se afasta a vítima do convívio dele e se coloca a vítima num acolhimento institucional, né, no abrigo. Quando se faz isso, especialmente quando se faz isso contra a vontade da vítima e sem ouvir a vítima previamente, e a vítima ela tem que ser ouvida, né, para saber o que é que ela pensa a respeito daquilo, que tipo de proteção ela espera de nós, a gente acaba punindo a vítima com mais intensidade até do que o próprio agressor. Às vezes, aliás, ela se sente punida e o agressor, como eu disse, acaba se sentindo impune, e fica impune efetivamente, né? Então é muito importante eu tomar muita cautela para que quando atender esse caso, atender por meio de profissionais que vão procurar entender o contexto daquela violência, vão procurar ouvir a vítima, né, ou suposta vítima, e todos aqueles envolvidos, né, aqueles com quem ela tem relações, e evitar, o quanto possível, uma solução que seja traumática para essa vítima, né? Existe um princípio que não é nem previsto nessa lei, é previsto no próprio estatuto, que é a intervenção mínima, né, o princípio da intervenção mínima. Eu devo procurar interferir o mínimo possível na vida, na rotina daquela pessoa. Procurar atender os seus interesses efetivamente, né? É outro princípio que a lei prevê. E para isso eu preciso entender aquele contexto, ouvir, saber, como eu falei, que tipo de proteção efetivamente ela espera de nós. E às vezes você pode ter uma situação em que houve sim uma violência até intrafamiliar, em que nós temos sim que punir o agressor, mas ele tem que ser punido na esfera penal. Na área da infância, ele até pode continuar convivendo com aquela vítima. O que me interessa em matéria de infância é evitar que aquela situação se repita. E aí eu tenho que realizar um trabalho também de conscientização, um trabalho também de orientação para aquele agressor, para que ele não faça mais isso. E aí é importante que nós tenhamos mecanismos também a serviço, né, do cidadão, né, dentro da rede, como previsto no Estatuto já há quase 27 anos, que é, por exemplo, cursos ou programas de orientação para os pais ou responsáveis. Quer dizer, nós temos que ter esses programas que vão orientar os pais sobre como proceder para corrigir, para educar os seus filhos, que é uma responsabilidade dos pais, que não pode ser delegada a terceiros, né, mas de uma forma não violenta. Quer dizer, se usou de violência, terá que ser punido, sim, lá na esfera penal. Vamos instaurar um processo penal, vamos puni-lo por maus tratos, por lesão corporal, enfim, por aquilo que ele cometeu. Mas na área da infância, o que vai me interessar é evitar que ele faça de novo pratique de novo aquela conduta. E, claro, se a própria criança, se ela pede, ou se ela demonstra que ela não tem afeto, que ela não quer permanecer na companhia daquela pessoa, isso é uma coisa. Agora, às vezes a criança, apesar da violência, ela ainda tem afeto e ainda quer permanecer na companhia dos pais, não quer que haja separação. Então, vamos procurar preservar, claro, desde que possível, por isso é importante fazer uma avaliação
individualizada de cada caso, é por isso é importante ter profissionais qualificados para não só ouvir formalmente, mas para entender aquele contexto, né? Entender, verificar a relação de afetividade, de afinidade em relação àqueles parentes, né, que supostamente estariam envolvidos na violência, para que nós possamos encontrar a solução que realmente, concretamente, atenda os interesses daquela criança ou adolescente. E evitar, como eu disse, tratar a criança como um mero objeto de produção de prova, né? Ou acabar punindo a criança com mais intensidade do que o próprio agressor, através do afastamento dela, criança, do convívio familiar. Porque quando eu afasto o convívio familiar, eu afasto o convívio dos irmãos, de outros parentes, dos próprios vizinhos, que muitas vezes elas têm relação de amizade. Às vezes até em certos municípios, a criança acaba sendo tirada do município, quando o município não tem um acolhimento, uma entidade no município, acaba sendo tirada para outro município. Isso acaba afetando a própria questão da escolaridade, quer dizer, ela tem que deixar a escola onde estudava, vai ter que ser matriculada em outra escola. Tudo isso pode ser muito traumático para aquela criança. Então, portanto, nós temos que tomar muito cuidado quando queremos proteger, porque a pretexto de proteger, nós não podemos violar outros direitos dessa criança. Eu acho que essa lei ela vem muito nesse sentido, para que eu possa, de fato, atender essas vítimas de uma forma diferenciada, com mais cautela, com mais profissionalismo e evitando que haja a revitimização. Doutor Murilo, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar o nosso programa, só queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes como que pode ser feita uma denúncia de violência contra uma criança ou um adolescente. Acho que isso é importante a gente destacar. Que órgãos podem ser procurados? Bom, existe um Disque Denúncia Nacional, que não é só para violência contra a criança, inclusive qualquer violação de direitos humanos, né, que é o Disque Direitos Humanos, ou Disque 100 100, né? Esse é um Disque Denúncia Nacional, funciona 24 horas por dia, as pessoas podem ligar e denunciar qualquer violação de direito de criança e adolescente, ou também de idoso, de pessoa com deficiência, enfim, de qualquer pessoa, de qualquer cidadão pode ser denunciada a violação de direitos. A pessoa não precisa se identificar para fazer a denúncia, e os canais outros que podem ser utilizados, acionar o Conselho Tutelar, acionar o Ministério Público, né, a própria polícia, né, 181 ou 190, enfim, denunciar é importante. Inclusive a lei prevê a criação de novos mecanismos de denúncia para que nós possamos facilitar ao máximo o acesso da população à denúncia, para que ela realmente não se cale diante de uma situação de violência. Denuncie. A mera suspeita já deve gerar a denúncia. E aí cabe aos órgãos, né, competentes fazer a investigação para saber se aquela suspeita de fato tem ou não fundamento. Importante, portanto, é denunciar, é a colaboração, é a contribuição que qualquer cidadão pode dar para esse processo. Aliás, a lei prevê, é dever de todos denunciar qualquer caso de violação de direito de criança e adolescente. Doutor Murilo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá! Educativa AM 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.